Sejam bem-vindos a mais um episódio do Encheridos da Consciência. Esse já é o 6º episódio que a gente está conversando aqui sobre expansão de consciência, barras de Access, trazendo muita contribuição para vocês. E para quem ama expansão de consciência, olha só, a gente ainda tem mais episódios pela frente e a gente tem outros episódios já gravados e disponibilizados. Se você chegou aqui nesse episódio e não escutou os anteriores, fica aqui o convite para você escutar os anteriores, convidar mais enxeridos da consciência para fazer parte dessa comunidade. Se você quiser ser nosso apoiador, só buscar a gente nas redes sociais e você vai encontrar lá todas as informações, tá bom? Para quem chegou agora, não me conhece, eu sou Twila Cláudia, facilitadora de barras de Access, facilitadora de consciência, terapeuta integrativa, idealizadora desse podcast. E olha, como tem sido desafiador e também muito prazeroso fazer esse podcast aqui para vocês. Mas vamos para o que interessa. Hoje a gente tem mais uma presença ilustre, né, uma querida convidada, colega de terapia, facilitadora de barras, que é a Ingrid Gamba. Ela é terapeuta integrativa, já tem aí 10 anos, atende com várias técnicas terapêuticas voltadas para o equilíbrio psicoemocional, físico e energético. Trabalha com barras de Access, Theta Healing, terapias multidimensionais, terapia floral. Ela é analista comportamental, trabalha também com psicoaromaterapia. E ela atua como facilitadora de barras e, além disso, promove ações como eventos, workshops, palestras, mentorias, voltadas para o público em geral. Então, vamos aqui receber essa querida Ingrid. Seja bem-vinda, Ingrid. Gratidão por aceitar o convite, né? Eu sei que a vida fica atarefada, mas que bom que você chegou aqui para contribuir com a gente e o nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade, né? Porque eu acho que poder levar a nossa voz, a nossa contribuição para o mundo é cada vez mais válido no mundo de hoje. E é isso, a gente sempre vai encontrar o espaço na agenda para ser contribuição, não tem como, né? Ingrid, eu sempre começo com uma pergunta. Como você começou a se inserir nesse movimento de expansão de consciência? Me conta, né? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? Você me contou que você começou na área da estética e agora você é terapeuta, né? Como eu já te apresentei. Conta pra gente um pouquinho disso. Então vamos lá, né? A Ingrid, ela, quando ela pensou em ser gente, ela pensava em fazer psicologia. E aí a vida aconteceu de uma forma totalmente aleatória e o a quem pertence isso realmente funcionou nesse momento, porque quando eu disse que ia fazer psicologia, todo mundo falou que não era um bom curso e tal, e a gente acaba comprando a ideia das outras pessoas e eu fui para outros lugares, né? E anos depois eu passei pela publicidade, quase me formei em publicidade, anos depois eu me descobri dentro da estética, né? E foi realmente a minha casa, honro muito e agradeço por 18 anos. Então, assim, eu fiz realmente uma história na estética, eu fiz realmente uma carreira dentro da estética, mas houve um determinado momento na estética, eu era professora, docente, docente universitária, eu era técnica de uma marca de cosmético importante e tudo, então eu lidava com muitas pessoas. E eu sempre tive essa coisa, esse magnetismo muito grande com pessoas, com questões, com falas. A minha maca virava um divã.
E houve um momento que eu comecei a ficar incomodada porque eu não tinha como lidar com aquilo de uma forma adequada. Eu queria acolher as pacientes, não só na questão estética, às vezes as alunas, às vezes realmente eu ia para dar um treinamento no espaço de uma profissional e ela chegava com um monte de demandas para mim e eu não tinha como resolver aquilo, eu não tinha como atender, como acolher aquilo de uma forma adequada, eu ia no instinto. E aí eu realmente me vi nesse espaço de começar a procurar. Então, há 10 anos atrás, eu iniciei esse movimento dentro das terapias, né, com a minha primeira formação, que foi a acupuntura, né, foi a minha primeira pós-graduação, na verdade. E de lá para cá eu não parei mais. É claro, a minha profissão de frente era a estética, mas concomitante a isso, eu vinha galgando o meu espaço nas terapias e fui me apaixonando cada vez mais, né? E aí fui esbarrando com várias técnicas, esbarrei com a Teta, hoje eu sou Teta Healer, eu sou a terapeuta comportamental, eu trabalho com a psicoterapia e me mergulhei no universo de Axis, né? Em algum momento eu esbarrei com Axis e me apaixonei, e realmente são ferramentas muito interessantes, né? Sim. E eu venho perguntando também, né, para os convidados, esse movimento de buscar as terapias, né? O seu movimento foi muito mais para acolher o outro. E o se acolher, isso foi pela dor ou pelo amor? Olha só, eu tenho uma fala bem interessante para trazer sobre isso. Eu sempre olhei muito essa coisa do acolher o outro, muito mesmo. Eu sempre fui muito essa coisa do resolver para o outro, e realmente eu só consegui perceber isso depois de algum tempo, né? E eu passei 3 anos morando no Maranhão, na época da pandemia, eu estava fora, não estava em Fortaleza, e eu fiz muitos atendimentos no online, e foi a época que eu mais atendi com terapias, assim, foi uma imersão realmente. Porque na pandemia eu não tinha como fazer atendimento com estética, obviamente, e também estava fora com a criança pequena, e realmente foi quando eu comecei a fazer realmente os atendimentos de forma mais intensa com as terapias. E no meio de todo aquele caos de pandemia, de estar numa cidade distante, diferente, o filho pequeno, a minha vida estava um caos, realmente. Então, assim, o meu mental estava muito balançado. E eu não olhava para isso. Não, eu tô bem, tô ótimo. Eu estudava, eu percebia algumas coisas, mas o meu foco era produzir e ser contribuição para o outro. Até que em determinado momento, ao finalizar alguns processos com uma paciente e amiga, ela virou para mim e disse: Você contribuiu muito comigo, mas eu quero te eu quero te retribuir isso. E eu preciso perguntar para você quando é que você vai parar de olhar só para o outro e vai olhar para você. E isso veio de uma fala de uma amiga que eu estava atendendo. E eu disse: Não, mas eu tô ótima, eu tô bem. Mentira, eu tava com 30 quilos a mais, só para começar. Dores no corpo inteiro. Então, assim, tudo somatizado. O corpo tava gritando o socorro, né? E aí, realmente, assim, existe uma parte de que eu entrei muito para acolher o outro, mas existe um momento, há alguns uns 7 anos atrás, mais ou menos, né, que eu realmente passei a viver a terapia. Então, hoje eu entrego muito para o meu paciente, mas eu brinco muito aqui com os meus pacientes que aqui na clínica é casa de ferreiro espeto de ferro, porque eu vivo a terapia, eu vivo os processos, e eu trago muito, de forma muito vulnerável para os meus pacientes, sem o menor pudor, as minhas vivências, as minhas experiências para conseguir ilustrar e motivar, né? Porque é muito fácil você dizer, faça isso, faça aquilo, você está fazendo, né? E como que você acolhe, como você convida quando a pessoa está no meio do caos, se você não traz para ela a perspectiva de que a gente também vive isso, né? A nossa vida acontece, a gente é terapeuta, a gente só sabe lidar um pouco melhor com o caos quando ele se instala, mas a vida acontece. Então, assim, hoje, já de muitos anos para cá, eu realmente vivo a terapia. Perfeito. Começou aí com o olhar do outro, né? E é interessante porque tem a questão do receber. Com as barras, você aprendeu mais a receber? Como é que foi esse processo de conhecer as barras de Axis e se tornar facilitadora? Como eu falei na época da estética, eu venho da docência, né? Então, assim, a comunicação sempre foi um forte meu. E eu queria muito, quando eu realmente percebi que eu ia abraçar as terapias, eu queria muito algo que eu conseguisse levar a minha fala e a minha voz e conseguisse contribuir dessa forma. E quando eu acessei as barras, eu disse: é isso. Eu demorei muito para acessar a universo de Axis, eu, na verdade, resisti, mas, assim, quando a gente trabalha com processos energéticos, a gente sabe que cada coisa tem o seu tempo e ela vai entrar no momento preciso, né? Então, assim,
Quando eu finalmente baixei as minhas resistências e permiti que as barras acessassem o meu espaço e que eu realmente me conectasse com elas, e quando eu comecei a perceber a contribuição, eu digo, é aqui que eu vou galgar, né? Então foi a partir daí que eu comecei a fazer os processos, a imergir dentro disso, a tirar as minhas próprias conclusões, ter as minhas experiências, e de lá para cá eu realmente fui mergulhando para que eu conseguisse trazer isso. Então, assim, hoje facilitar uma classe de barras para mim é realmente um momento de muito prazer, assim, de entrega total, realmente de trazer o conteúdo, de ter essa sensação e essa percepção de estar trazendo ferramentas que transformam, né? Então, assim, eu sou realmente muito apaixonada, de verdade, Ah, eu te entendo muito. com o que a gente vive e a gente vê acontecer, né? Então, assim, a gente fica, como pode, né? Sim, é fantástico. O Axis na minha vida também fez essa total diferença. Um boom. O que eu recebi? Como é que mudou esse seu receber? Ou você percebeu, quando foi que você recebeu que esse receber mudou na sua vida? Pós Access Consciousness. Foi uma caminhada. A gente vai sempre se trabalhando, né? Com anos e anos de terapia, vivendo terapia, não só sendo terapeuta, a gente ainda vai desfolhando as nossas camadas também, a gente ainda vai se percebendo. E, de fato, apesar de eu ter iniciado esse movimento de me cuidar uns 7 anos atrás, mas eu confesso que foi uma caminhada. Até o momento em que eu dei uma parada, assim, deu uma estagnada, e aí eu tava conversando com a CF de Access, a Luíse, na verdade, e aí ela me deu um puxãozão de orelha e disse assim, vamos lá, você tá fazendo isso? Eu disse, tô. Você tá fazendo aquilo? Tô. Você tá fazendo aquilo outro? Tô. Ela disse, você tá comendo suas barras? Eu digo, tô fazendo outra aplicação. Ela disse, não, não, senhora, você tem que correr as suas barras. Isso foi uma ligação, né, por telefone e tudo. Aí eu digo, mas a gente corre. Ela disse, não, você precisa se abrir para receber e parará. E assim foi. E aí, naquele momento ali, eu vinha na pergunta, eu vinha na ferramenta, o que mais é possível, o que está precisando, o que está faltando aqui. Aí eu comecei, pergunta, a resposta chegou. Ela sempre chega, né? E quando aquilo veio ali, assim, sabe aquela coisa assim, aquela moeda que cai no fundo do pote vazio e faz pim! Aí eu, uau, é isso. E nesse momento foi que eu consegui acessar a perspectiva que eu vinha ouvindo tanto de outros CFs de Access, sobre o receber, sobre a fala do Dan e a fala do Gary sobre as barras de Access ser o receber genuíno. Foi quando eu entendi, porque de lá para cá, a partir de então, toda semana eu corro as minhas barras, 1 a 2 vezes, se for possível, mas pelo menos uma vez eu recebo barras toda semana. E realmente é uma mudança incrível. Que lindo. Ainda falando de barras, né? Ainda falando de Access, das ferramentas verbais, né? Dos processos verbais. Qual é o que você mais usa? Qual é o que você pode deixar aqui como contribuição para a gente? Eu sei que muitos já falaram do como pode melhorar, o mantra de Access, né? Mas assim, na sua vida, qual é aquele que não pode faltar? A quem pertence isso? A quem pertence isso é realmente, para mim, muito transformador, né? É óbvio que a gente vai vivendo o Axis e a gente vai trazendo isso de uma forma tão espontânea que a gente nem percebe mais que está fazendo ferramenta. É a nossa fala normal do cotidiano, né? Mas o a quem pertence isso já me trouxe, assim, grandes respostas, né? Assim, você vai fazendo a ferramenta e você vai programando, e aí você percebe isso em espaços de escassez, em espaços nas suas relações, nos seus relacionamentos. Você percebe que você está trazendo coisas dos outros, e quando a gente trabalha com atendimento, muitas vezes a gente acaba captando por ressonância, principalmente se você tem muita afinidade com determinado paciente. E aí você começa a perceber que vocês, opa, peraí, eu tenho um espaço de individualidade. E aí você começa a perceber o quanto de bagagem que você tem carregado do outro, que é totalmente desnecessária, e o quanto isso bagunça a sua vida, né? O quanto você compra. Foi nesse espaço do A Quem Pertence Isso que eu entendi que lá atrás, quando eu queria fazer psicologia, eu não fiz.
porque eu comprei a ideia dos meus pais, das pessoas que estavam mais perto. Quando eu fui para publicidade, foi a quem pertencia, a minha mãe, que disse: Você é ótima, você fala muito, você tem que ir para publicidade porque você se comunica muito bem. E assim, isso são exemplos de coisas lá atrás, mas a vida acontece todos os dias e a gente compra coisa das pessoas todos os dias, né? As falas de 98% do que a gente pensa, diz e faz não é nosso, é do outro. Para mim nunca fez tanto sentido, porque de fato você percebe que tem muita coisa que quando você entra no seu espaço de individualidade, você percebe, não, mas isso eu não estou fazendo por mim, eu tô fazendo pelo outro. É leve para mim fazer isso, né? E aí você vai começando a se conduzir. Mas o como pode melhorar é outra ferramenta magnífica. Inclusive, hoje foi o dia do como pode melhorar, porque eu voltei do treino para me organizar para vir para a entrevista e estava faltando água. Uau. Mas como pode melhorar o universo? E aí eu não vou enlouquecer. Interessante ponto de vista, que é o teu ponto de vista, que eu precisava surtar só porque eu tenho que estar já para dar entrevista. Não vou surtar. O que pode ser feito aqui, deu, como pode melhorar, como pode melhorar. E aí eu moro num prédio e saio tratando das minhas vizinhas. Eu digo, opa, vamos ver mexendo daquela torneira, tu pode, eu preciso, tô precisando, vamos lá. E fui. E fui conversando, e conversei com um com o outro, e pronto, ok, lindo, meu banho, foi ótimo, aconteceu, eu tô aqui para contar a história. Então, assim, é um espaço que a gente acessa de total leveza, onde as coisas do cotidiano, elas não desestabilizam mais tanto a gente, né? Se você tiver nesse espaço. Desculpa a pergunta, né? A pergunta vai te direcionar um caminho, Total. te tirar da conclusão, do desespero, né? De olhar tudo como um problema. Que bom. E aí é interessante esse teu exemplo, porque é para qualquer coisa. Porque as pessoas às vezes acham que as ferramentas são para coisas grandes, né? Problemas grandes, mas é para qualquer momento da vida, qualquer coisa, o que você considera bom e você não considera bom. O que você falou do a quem pertence isso é o tempo inteiro, né? Pensamentos, sentimentos, emoções. É ser a ferramenta. Para ser a Exatamente. ferramenta, você tem que engajar com ela, né? Você tem que E aí, usar. interessante. É interessante que tem o aplicativo, né, que você faz, que é a orientação do DEM, são 3 dias de a quem pertence isso a cada 10 minutos. Essa é a orientação que se tem, né? Só que eu entendi, percebi dentro da minha vivência que, na realidade, isso é uma orientação para que isso entre na sua rotina. Mas não é porque acabaram os 3 dias que você precisa parar, muito pelo contrário, né? Então, assim, é uma coisa que você precisa realmente adequar, porque você vai continuar tendo contato com pessoas, você vai continuar ouvindo coisas, você vai continuar tendo contato com coisas que você vê nas redes sociais, e tudo aquilo vai entrando no teu mental e vai trazendo seus pontos de vista, e até que ponto esse ponto de vista é baseado no que você quer, no que você sente, no que você realmente faz sentido para você, e no que você tá ali em concordância, em consonância com a consciência coletiva, né? Exato. E tem mais duas perguntas aqui. Na verdade, é uma que eu vou direcionar dois focos. Me conta pra gente alguma situação de transformação que você veio na sua vida. De- A gente já falou, né? Um pouquinho das transformações com as barras, né? Mas sabe aquela coisa que aconteceu e você disse assim, nossa, isso aqui funciona na sua vida e na vida dos seus pacientes, né? Dos seus alunos. Teve alguma situação que te chamou a atenção e você disse, nossa, isso aqui é precioso, né? Isso aqui tem um brilhantismo, tem uma mágica diferente. Então, Essa foi que propriamente. Só que a gente consegue eleger um exemplo só no meio de tudo isso. É difícil, tu indo, pelo amor de Deus, socorro. o que vier na sua mente? Assim, de cara, eu tenho muitas pacientes queridas, assim, e que eu vejo grandes transformações, mas tem uma pessoa em especial que ele foi meu aluno da estética. E hoje ele trabalha em salão, trabalha com cabelo e tudo. E eu comecei a convidar eles para os movimentos que eu fazia aqui. Que eu faço uns workshops, aí eu trago várias ferramentas, dentre elas eu trago algumas ferramentas de artes, até para ilustrar e convidar para o curso e tudo. Um movimento que tem que ser feito. E eu comecei a trazer ele para esses movimentos, né? E assim,
de lá pra cá, a vida dele deu uma reviravolta e é incrível, assim. Ele saiu do espaço que ele estava trabalhando, que ele estava bem satisfeito já fazia muito tempo. Do primeiro workshop que ele veio aqui comigo, né, que a gente fez algumas ferramentas e tudo, e que eu comecei a explicar para ele algumas ferramentas, ele começou a usar as ferramentas diariamente. Eu fiz uma gravação para ele com alguns processos verbais e tudo, eu digo, vai lá, vai, faz. E daí ele começou a fazer, de repente ele ganhou uma viagem para Recife com tudo pago, ele foi, passou, não sei, eu acho que uma semana lá e tudo. No workshop seguinte que ele chegou, ele já chegou contando. E aí eu disse, e aí, o que mais? Ele disse, não, eu derrubei o aparelho lá de casa. Como? Eu não sei como, mas eu vou montar o meu salão lá. Aí eu, o que mais é possível? E aí, de repente, no meio desse processo, ele conseguiu fazer o curso de barras. E, de repente, uma colega do curso de barras cedeu para ele um espaço na Maraponga todo montado, assim, né? Eles negociaram, teve uma negociação, mas, assim, uma porta que se abriu para ele, assim, extraordinária, sabe? E aquilo, quando eu fui vendo, e, assim, as falas que ele vinha me trazendo, eu me vejo em espaços que eu jamais me vi. Eu me vejo colocando limites que eu jamais pensei que eu conseguiria colocar. Eu me vejo fazendo coisas que eu sempre tive medo. Então, assim, eu olho para ele assim, o meu olho brilha, porque eu vejo muito potencial, mas eu vejo também uma pessoa que precisa se descobrir, sabe? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por esse aluno e eu vejo ele assim, sabe, brotando assim, florindo, eu acho incrível. Então, foi uma transformação. E na minha vida, Tuíla, socorro, tem muita coisa. Socorro, né? Mas eu vinha num fluxo, no ano passado, eu vinha num fluxo que estava me pegando muito, fazendo ferramentas e tudo. Sabe a roda do hamster? O ciclo se repetindo o tempo todo, você vai, resolve, aí daqui a pouco tudo de novo. Você vai, resolve tudo de novo. Você vai, resolve tudo. Eu digo, Jesus, o que é isso? Aí eu digo, não, vamos ferramenta, 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 o que está acontecendo? E, e aí, em determinado, assim, eu não tenho como trazer em detalhes, porque expõe outras pessoas, enfim. Eu entrei na ferramenta e comecei a perguntar, 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 perguntar loucamente, né? E o a quem pertence isso também. Foi o que me trouxe clareza para entender que muito do que eu estava criando não era meu, era a expectativa do outro que eu estava comprando, a expectativa de que eu não iria conseguir, de que eu não conseguiria fazer, enfim, coisas nesse aspecto. E aí eu percebi que isso não era meu. E quando essa ficha caiu, aí o a quem pertence isso reinou, imperou, né? Mas junto a isso, as ferramentas, e aí quando a gente faz as ferramentas, a gente sabe que a nossa realidade a gente cria. Então a gente convida coisas para que elas aconteçam e para que a gente consiga acessar essa consciência. E dentro de uma fala que aconteceu dentro da minha casa, foi assim, foi um despertar. Porque, sabe assim, quando você tá jogando boliche, você faz o strike, que cai um monte de garrafa, pronto, foi isso que aconteceu. Dentro dessa fala, eu me percebi num padrão do conforto no desconforto de não ser vista. Acostumada a não ser vista, a ficar brigando para ser vista, né? Então, assim, como eu já estava acostumada a não ser vista, enfim, coisas desse gênero. E aí eu percebi que isso estava conectado com vários aspectos da minha vida, com relacionamentos, com separação, com um trabalho que eu prestei para uma pessoa, que eu fiz um trabalho incrível e a pessoa simplesmente não viu o que eu tinha feito. Assim, ela não conseguiu reconhecer aquilo ali. E aí eu comecei a entender, a partir da ferramenta, a partir do que chegou para mim através da ferramenta, o quanto eu estava me sabotando por não querer ser vista, né? E o engraçado, aí eu vou te dizer que imediatamente, quando eu comecei a trabalhar essa perspectiva do não ser vista, eu acho que menos de uma semana depois você entrou em contato comigo. Como eu posso ser mais vista? A Twila entra e me convida para um podcast. E eu tava exatamente captando esse pensamento seu. Aí ela com cheirinho de, meu Deus, como é que pode? E foi muito rápido. Quando a consciência chegou, muito pouco tempo depois você veio e outras coisas apareceram também, sabe? Então é muito isso, assim. E essa coisa assim, porque eu fiquei até um pouco emocionada, porque com a sua fala me veio o reconhecimento do quanto esse movimento, né, essa minha escolha e a escolha de vocês de participarem é incrível. O que que isso está criando, né? O que que essa escolha está criando? O que que nós sabíamos quando nós escolhíamos criar esses
essas entrevistas, esse podcast, esse movimento de sermos facilitadores num estado que está engatinhando, mas que com toda a potência de correr, eu vejo, né? A gente tem a... Você vai curtir, que eu te ilustre melhor ainda, eu vou te dizer. Quando você tem consciência, quando você tem a consciência ativa, do dia que você fez o convite para mim, para cá, aconteceram milhões de coisas. E todas as vezes que as coisas aconteciam, eu disse, isso sou eu resistindo, mas eu vou dar essa entrevista. Oh, menina, hoje, tu não tá entendendo. Hoje eu tô sem carro, por acaso, eu fui pedir Uber e não tava localizando o Uber. Depois de ter faltado água. Entende? Então, assim, eu digo, tá tudo certo. O que está certo sobre isso é a minha resistência. Pode focar nisso e tá tudo certo. Vamos caminhando. E tô aqui, linda, dando uma entrevista. Então, assim, não dá significância para as resistências, para aquilo que você vai criando para te sabotar. Entende? Porque a consciência chegou e eu entendo que eu vou, até eu conseguir ressignificar isso 100%, até os processos realmente conseguirem esfolhar toda essa cebolinha, eu tenho a consciência de que coisas ainda vão acontecer e eu preciso estar presente comigo para perceber, olha, eu estou me sabotando. Eu estou criando loucura para minha vida, para poder me sabotar. Então é muito esse espaço. Sim, sim. E nossa, gratidão pela sua fala. Eu tenho certeza que essa fala vai ser contribuição para quem chegar aqui e escutar. Né? E eu perguntei muito de que forma eu conseguiria contribuir hoje, porque não é pela entrevista, é por quem vai assistir, né? Depois. Sim. O que a gente não está disposto a ser, fazer, né? Que levaria a gente a brilhar mais, a chegar em mais pessoas, né? É muito disso. E a sua fala foi assim, super contribuição para a gente reconhecer, entrar na consciência, né? Parar de escolher a arma de consciência o tempo inteiro. É. E quando eu me vi nesse espaço, sabe, Tuila, eu resolvi abraçar isso com muita serenidade. Não interessa o que é que vai acontecer. Eu te mandei as informações que você pediu hoje de manhã. Há quanto tempo? Tá entendendo? E eu disse, tudo bem, não tem problema, mas eu vou mandar, vou fazer, vai acontecer. E olha que construção bacana. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje, de verdade, né? Então, é realmente você ir se colocando no espaço de serenidade, entendendo que você vai, algumas vezes você vai se sabotar, você vai se boicotar, mas estar consciente te permite acessar um caminho diferente, né? Uma possibilidade diferente, né? Exatamente. Que maravilha. E a gente está indo para o final da nossa entrevista, mas eu quero pedir que você deixe uma fala para os novos encheridos da consciência, as pessoas que estão buscando esse movimento de consciência, que chegarem aqui, que talvez não saibam como começar, que talvez estejam aí escolhendo pela dor ou pelo amor, não importa. Mas o que você diria para essas pessoas? Deixa aí a sua contribuição. Bom, eu vou dizer exatamente o que eu falo para as pessoas quando elas me perguntam sobre o curso, né? É, mas e o curso? Eu vou dizer que o universo de Axis ele é muito amplo. Você não precisa acessar todas as formações depois da formação de barras de Axis e tudo, se você não quiser, mas eu acho difícil. Eu acho difícil que você não queira, porque quando você começa a perceber a transformação, é, você se torna realmente esse movimento imparável, né? Porém, existe um grande detalhe no meio de tudo isso, a escolha, né? A formação de barras, eu brinco muito com os meninos. Quando começa aqui o curso que eu vou falar, eu digo, olha, vocês vão aprender um monte de coisa, inclusive a correr as barras. Porque a consciência que a gente acessa nessa formação, a correr as barras, né, o ato físico realmente de correr as barras não todos merecendo, mas assim, diante da consciência que você ganha, das ferramentas, da riqueza que você acessa de entendimento sobre energia, sobre como você conduz as coisas do seu cotidiano, o correr às barras do final do curso você vê aquilo ali. E ok, óbvio, tem a sua grande contribuição. As barras, ela vem trazendo uma grande contribuição. Mas o curso como um todo, ele é uma coisa que transforma, né? Então, assim, quando você tem essa oportunidade de escolher e de acessar esse universo de Axis, a sua vida, ela nunca mais vai ser a mesma. Isso é realmente real, né? Agora, fato.
às vezes eu percebo que de tão simples que as ferramentas são, e de tão, assim, realmente tão simples, as pessoas às vezes entram num ponto de vista e sobem as suas barreiras, né? Então eu escuto muito essas falas nos workshops, nas lives que eu assisto dos CFs, assim, não acredite no que eu estou fazendo, se permita simplesmente acessar. Se nada acontecer, tudo bem. O mínimo que pode acontecer é nada acontecer, mas se acontecer, e se mudar, e se transformar, né? Então é realmente assim, algo que eu posso deixar para as pessoas que vão acessar, dê um passo para trás, baixe as suas resistências e só permita testar. Simplesmente acessar. E aí depois você vê o que que você vai fazer com isso. Sim, perfeito. Não acredite no que eu estou dizendo, experimente. E Experimente, tire as suas conclusões, né? Tire as suas conclusões e perceba. perfeito. Que essa fala seja um convite para que mais pessoas escolham, para que mais pessoas cheguem nesse movimento e movimentem isso aqui no nosso estado, né? Que esse nosso primeira temporada é só com cearenses, né? E ainda somos um grupo razoavelmente pequeno, né? De facilitadores, mas de praticantes já somos um pouco mais pessoas, né? E eu só tenho a agradecer, Ingrid, de você estar aqui, de você receber e entregar o que você tem de melhor, né? A sua energia. Foi muita contribuição para mim, eu tenho certeza que vai ser para outras pessoas. Você quer falar mais alguma coisa? Me diz onde é que as pessoas podem te encontrar, qual é o seu arroba, né? Como é que as pessoas fazem para acessar você, acessar suas criações, né? Diz aí onde é que a gente pode encontrar você. Então vamos lá. Atualmente, a Ingrid não atua mais na estética. Ainda tem um tempo, né? E eu a quem pertencesse da expectativa de que quando eu voltasse para Fortaleza eu mergulharia na estética. Pirei a cabeça de todo mundo. Hoje eu sou proprietária de uma clínica chamada Clínica Marilis, que fica aqui no Meireles, no coração do Meireles, pertinho do Hospital Multiclínico, né? E aqui eu atendo com vários processos, inclusive com as barras de axia, sou facilitadora de barras, eu trabalho com análise comportamental, com florais, com psicoaromaterapia, então, assim, são realmente acompanhamentos terapêuticos de muito acolhimento, né? Então, quem quiser encontrar, acessa ou o meu perfil pessoal, que é o Ingrid Gama, Ingrid com H, ou o arroba da clínica, que é arroba Clínica Marilis. E aí as pessoas vão encontrar os seus movimentos, seus workshops, né? Suas classes. Tá, exatamente. E assim, a, como eu venho da docência, né, eu trago esses workshops como uma forma de trazer mais acesso para as pessoas. Tem muitos pacientes que chegam aqui porque ouviram falar ou porque alguém indicou, né? Mas não tem a menor noção do que elas podem receber e do que são as ferramentas. Os workshops, eu digo que eles são workshops educativos, né, a tia Ingrid, porque assim, normalmente eu trago uma perspectiva para os meus pacientes, para as pessoas que vêm assistir o workshop, que elas vão transitar entre a fisiologia do corpo, eu como boa professora de fisiologia que fui, a fisiologia do corpo recebendo a energia que é embasada pela ciência, pela física quântica, com muitas passagens pela Bíblia. Então, assim, se a gente puder perceber que a fala que eu procuro trazer para os meus pacientes é que está tudo interligado. Se você não quer acessar a energia pela energia simplesmente, mas tem embasamento científico. Mas tem, a Bíblia fala. Mas tem também a física quântica. Mas tem o corpo. O teu corpo vai responder à tua mente. A neurociência fala sobre isso. Então, o teu mental vai responder dessa forma. Então, assim, existem muitas formas para que você consiga baixar as suas resistências e acessar esse movimento energético, esse movimento de consciências. E aí, esses meus workshops, os meus movimentos, as aulas que eu dou aqui, elas normalmente são voltadas realmente para que as pessoas consigam se sentir mais inseridas, né? E mais pertencentes e mais donas do conhecimento para elas conseguirem entender o que elas vão acessar, né? Perfeito. Novamente, gratidão. A gente vai encerrando esse episódio, mas a gente ainda tem
episódios pela frente. Então, você que chegou aqui, escutou, nos assistiu, recebeu da nossa energia, continue acompanhando todas as semanas um episódio novo, tá? E chamem mais enxeridos para participar do nosso podcast. Gratidão, Ingrid. Até um breve momento. Tchau. Tchau, tchau. Enxeridos da Consciência é um podcast independente, criado, dirigido, roteirizado e produzido por mim, Tuila Cláudia. E precisamos agradecer a Rayane Ferreira pela contribuição com a captação de som e na edição. Agradecemos também o apoio do Espaço Terapêutico Regenerar-se, um espaço que oferece atendimentos de psicologia e diversas terapias com profissionais preparados sempre para acolher você. Não podemos deixar de agradecer os convidados que toparam participar do nosso podcast. E também a Gel e Douglas e Access Consciousness que uniu toda essa galera no movimento em comum, o acesso à consciência. Te vejo no próximo episódio.